Irmãos, dando continuidade à nossa sequência de exposições, convido você a abrir no livro de Neemias, capítulo 9. Eu posso dizer com muita tranquilidade de que o capítulo 9 de Neemias, ele é um dos textos mais ricos do Antigo Testamento, porque os levitas, e a gente vai ler isso agora, eles conseguem fazer um resumo da teologia do Antigo Testamento numa oração. Eu não diria que ele é um dos mais importantes, né? Mas eu diria que é um dos mais ricos, com certeza. O texto nos diz o seguinte: no dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadimiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em voz alta ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadimiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se e bendigam o Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti e com ele fizeste aliança para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste durante o dia com a coluna de nuvem e durante a noite com a coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado e lhes deste mandamentos, estatutos e lei por meio do teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhe deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha,
e lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra que com juramento prometeste dar a eles. Porém, eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: Este é o seu Deus que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhe negaste o teu maná para poderem comer, e lhe deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Também lhes deste reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles. Assim conquistaram a terra de Seom, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e os trouxeste à terra que tinhas prometido aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos deles, com os reis e os povos da terra, para fazerem com eles o que bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que testemunhavam contra eles, para os fazerem voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmias. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas no tempo da sua angústia, clamaram a ti, e dos céus tu os ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém, eles se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. No entanto, tu os arrastaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por meio dos teus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, e por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes
e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhes deste. Pois eles, no seu reino, na abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas obras mais. Eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseram sobre nós, por causa dos nossos pecados. Estes reis dominaram sobre nós e sobre o nosso gado. Como bem entendem, nós estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel, por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo Deus, Senhor nosso, ilumina a nossa mente na manhã de hoje, Pai. Nos ajuda a entender a Tua palavra, que a gente esteja atento à Tua vontade, Senhor. Cuida de nós, Senhor. Amém. Irmãos, se eu começasse a contar uma história bem triste para você aqui agora, e o resumo final dela fosse uma história de fracasso, eu já colocaria você em tristeza agora, nesse momento. A gente mal começou a expor a palavra de Deus e você já se sentiria triste. E é interessante como a gente fica surpreso com um acúmulo, seja o acúmulo de coisas ou o acúmulo de transgressões contra o nosso Deus. Sabe uma coisa interessante? A roupa se acumula, você queira ou não. É como se a gente pudesse pensar, né? Tente deixar a roupa da semana acumular. A depender da quantidade de pessoas que moram na mesma casa, nós teríamos uma pilha bastante grande na sua área de serviço. Pratos sujos se acumulam com rápida vingança, né? Algumas pessoas costumam dizer que eles parecem gremlins para os mais velhos um pouco. Para quem nunca assistiu esse filme, peça para o seu pai mostrar para você que filme é esse. Eu tenho certeza que tem alguns pais que nem se dará o trabalho de procurar, ele mandar o seu filho procurará sozinho. E, irmãos, faz 5 anos que eu teimo sobre esse assunto. Eu olho para a cara da minha esposa e digo a ela, por que eu tenho que lavar prato? Mas é uma coisa inevitável, meu irmão. A gente não tem como resolver esse problema até que o Senhor volte. E muito menos eu e você, a gente quer pensar a respeito do acúmulo dos nossos pecados. Eu diria que é um assunto bastante difícil a gente pensar a respeito disso. Pense no curso da sua vida e considere o seguinte: a soma e o acúmulo dos nossos pecados, segundo a segundo, momento a momento. Se a gente tivesse um contador de pecados, eu fico pensando, hoje é o último domingo do ano, quantos pecados nós não teríamos acumulados nesse contador. Não sei se você já viu, mas normalmente a aeromoça, ela fica com a mão para trás. Você já percebeu isso? Elas ficam com o braço para trás quando você está entrando no avião. Para quem nunca andou de avião, preste atenção. Normalmente eles estão com um contador manual na mão, né, para que você não veja. E a cada pessoa que entra, ele dá um cliquezinho no contador para contar as pessoas entrando no avião. Eu fico pensando, né, se a gente andasse com a mão para trás e a cada pecado a gente desse um cliquezinho nesse contador manual, se a gente tivesse essa capacidade de fazer isso. E a gente precisa imaginar uma outra coisa. Quão grande e quão pesado seria essa culpa se a gente não tivesse o privilégio de soltar essa culpa ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo das nossas semanas,
perante o nosso Deus, orando e refletindo acerca daquilo que eu e você cometemos como pecado. Então a única coisa que vai manter isso longe de você é a misericórdia de Deus. A gente não precisa desse contador manual, ou a gente não precisa ficar contabilizando esse pecado, porque aconteceu algo muito importante e que os nossos irmãos aqui, nesse relato de Esdras e Neemias, estavam apontando para esse ato de misericórdia e eles não fariam ideia realmente do que aconteceria. Quando a gente se volta, ou volta os nossos olhos aqui para Neemias capítulo 9, a gente vai ter a percepção de que esse povo que volta à terra, que volta a Jerusalém, o que eles estão fazendo, se a gente pudesse dizer numa frase bem simples, eles estavam ensaiando o acúmulo das suas transgressões. Quando a gente olha para os 2 capítulos anteriores, o capítulo 7, ele vai mostrar para mim e para você de que o povo vai ser recontado ali, justamente para que houvesse essa separação, como a gente viu. E não somente isso, mas a gente vai olhar também no capítulo 8, de que não somente o povo é separado, mas eles revisam o povo para que eles pudessem estar reestabelecendo ou entendendo novamente a respeito do pacto. Então eles leram a Torá para instruir o povo no capítulo 8, e eles começam a lamentar e chorar sobre a maneira como eles não cumpriram aquilo que havia na lei. Mas, se a gente pudesse pensar a respeito disso, imagine se eu e você fosse proibido de pedir perdão. Já parou para pensar nisso? Hoje não pode. Só vai poder daqui a uns 20 dias. É mais ou menos isso que acontece. Porque quando a gente lê no início do capítulo 8, eles estão no início do mês. E quando a gente começa aqui o capítulo 9, ele vai dizer, no dia 24 deste 7º mês. Se a gente pudesse reorganizar, né, olhando para em como a gente divide os meses e como eles dividiam, é como se eles estivessem mais ou menos aqui em outubro. Sendo que aqui no capítulo 9, eles já estão no 24º dia. Algumas festas se passaram. E era por isso que eles ainda não podiam lamentar até que chegassem aqui. E por que adiaram isso? Porque no capítulo 8, eles vão adiar o choro por conta das festividades. Vai haver uma santa convocação no início do capítulo 8, que é justamente o toque das trombetas, como a gente pode ver isso de maneira mais explicada e detalhada, no capítulo 23 de Levítico. O 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. A gente verá isso também no capítulo 23, alguns versículos à frente. E no 15º dia deste mesmo mês é celebrado a festa das barracas por 7 dias. Ou seja, eles estão num período de celebração e ainda não poderiam pedir perdão por conta da sua pecaminosidade. Então a festa das barracas continuaria até o 22º dia. E o 8º dia da festa das barracas é outra santa convocação. Eles não podiam fazer isso. Então seria o dia 23 do mês. E aqui no versículo 1 do capítulo 9, a gente chega justamente nesse 24º dia. E aí eles concluem esse período festivo e eles leem essa oração. Ou seja, no primeiro dia do mês, eles vão ler a lei e eles vão passar, considere o seguinte, meu irmão, eles vão passar 23 dias refletindo acerca dos seus pecados. Eu diria que isso é um desafio, viu? Porque a gente vive em crise de ansiedade por conta de alguns pecados que a gente comete. Hoje a gente tem a liberdade e acesso direto ao Pai, com o auxílio do Espírito, e muitas vezes aí você está preocupado, porque a gente pediu perdão, mas a gente está acreditando que não foi perdoado. Se você pediu perdão, meu irmão, e acredita que não foi perdoado, você não precisa Não comemore o seu pecado não, viu? Se você pediu perdão e acredita que não foi perdoado, para que o sacrifício de Cristo? Você está dizendo para si próprio que Cristo não existe. Ou que não faz sentido algum pedir perdão a Ele.
E é refletindo acerca disso, irmãos, que eu quero falar na manhã de hoje acerca de arrependimento e obediência. E, em primeiro lugar, esse arrependimento ele gerará uma inquietação. O desejo de confessar a Deus, ele gera inquietação. Sabe quando você está muito agoniado? Não sei, quando você tem... Para alguns isso não é privilégio não, certo? Mas eu diria que para mim é que normalmente isso não acontece comigo. Sabe quando você deita muito agitado? E alguém que está com você, no meu caso foi minha esposa, né? Te aquieta, menino, tu acabou deitado, tu não dissesse agorinha para mim que ia dormir. Sendo que a mente ainda está ligada. E às vezes isso acontece do sábado para o domingo, porque eu vou deitar com aquilo que eu estudei durante a semana para a pregação. Ou seja, é como se a mente não quisesse desligar, né? Você está com aquilo aceso na mente. E Deus chega para mim e para você aqui e diz o seguinte: vocês estão com coisas inacabadas. É isso que Ronaldo pregou semana passada, quando a gente se volta para o capítulo 8, versículo 9, e Deus chega para mim e para você e diz assim: você tem coisas a resolver comigo. Aquilo que está inacabado, ou seja, o que você não fez ainda, precisa ser resolvido. Vocês precisam lamentar. É por isso que o texto inicia justamente falando de roupas grosseiras, cinzas na cabeça. Era um sinal de lamento. Por nós não vivermos mais no Antigo Testamento, muitas vezes a gente perde determinadas imagens que são muito fortes. Obviamente, quando a gente chega no Novo Testamento e olha, por exemplo, para os fariseus, a gente pensa assim: por que eu vou me utilizar dessas imagens? Se esses homens usam essas imagens de maneira extrema e começam a pecar por conta do uso excessivo. É aquela história: então eu não posso mais falar de Jesus porque outras pessoas falam de maneira errada. Realmente, eu e você, por muitas vezes, vamos ter que olhar para a palavra e dizer assim: Senhor, me perdoa, mas não é somente pensar um único dia, é passar um momento refletindo. E não é um momento refletindo, eu e você pensando assim, não, eu não fui perdoado. Não, eu já fui perdoado. Mas muitas vezes você vai ter que refletir acerca dessa transgressão. Passar dias pensando acerca daquilo que eu e você não devemos voltar a fazer. Por quê? Será que você já foi convencido do seu pecado em um momento que você não podia pedir perdão, como acontece aqui? Será que isso aconteceu recentemente? Talvez algo tenha acontecido enquanto você estava conversando com alguém, por exemplo, e simplesmente não era aquele momento que você iria poder parar e pedir perdão a Deus. E algumas vezes você não vai poder dizer assim: licença que eu vou precisar ir ali orar. Você precisa esperar um pouco mais. E se você sente essa convicção, mas não para naquele momento, você vai ter justamente um assunto inacabado perante o Senhor. Então, nessa primeira parte aqui, justamente nesses 5 primeiros versículos, a gente vai perceber que é justamente Neemias relatando o povo se reunindo perante os levitas para que os levitas mostrassem essa oração ao povo. Se os descendentes de Israel tinham sido listados no capítulo 7, aqui a gente vai chegar e perceber que eles deveriam se arrepender dos seus pecados e eles precisariam se separar do resto do povo para que houvesse esse pedido. Os israelitas reconheciam e estavam reconhecendo que Deus era o único capaz de fazer com que eles se apercebessem que eles precisavam confessar. Então esse momento é muito importante aqui, justamente por conta desse pedido de confissão. E vai ser relatado aqui no versículo 4, os levitas que iriam fazer essa oração perante o povo. E veja que coisa interessante, essa era uma oração escrita. Eles oraram, uma multidão, muitos homens lendo essa oração, para que fosse capaz, para que o povo fosse lembrado de quem realmente era o Deus deles. E o que é que isso vai fazer com que eu e você seja trazido para o texto?
A partir do versículo 6, a gente precisa entender de que o arrependimento, ele vai gerar duas outras coisas muito importantes. Ele vai gerar louvor perante Deus e ele vai gerar confissão também. Eu diria que esse é o grande e importante bloco dentro do capítulo 9, que é como se os 4, 5 primeiros versículos fossem simplesmente a introdução para que a gente pudesse entender o que está acontecendo aqui. E dentro dessa oração a gente vai perceber vários subtópicos. É como se os levitas estivessem chegando para mim e para você aqui e fazendo o relato da criação, da lei, daquilo que eles precisavam fazer para entender quem realmente era o Deus deles. Então, esse louvor no versículo 5, ele começa com sinceridade na segunda parte do versículo, e eles vão dizer: levantem-se e bendigam o Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade. Agora considere o seguinte, eles estavam há muito tempo sem fazer isso. Então quando a gente percebe, quando a gente é afastado da santa convocação, e esse é o termo expresso aqui no texto, para a gente entender de o povo reunido, não é a santa convocação porque nós convocamos isso, mas é porque Deus nos chamando a estar perante Ele. Então essa convocação é santa porque é Deus nos chamando a adorá-lo. Então, se o Senhor merece a adoração desse povo, como é que a gente pode louvar a esse Deus? As pessoas precisariam falar o que é certo acerca de Deus, e ao longo dessa passagem, do versículo 6 ao versículo 37, a gente vai ter esse conteúdo de como eles confessavam e adoravam ao Senhor. A gente tem aqui nesse trecho o resumo mais completo a respeito do Antigo Testamento, e é como se Neemias estivesse dando um resumo teológico. Na teologia a gente poderia chamar com muita tranquilidade de um resumo da teologia bíblica do Antigo Testamento. De tão rico que é esse trecho. Ele vai recontar a história do Antigo Testamento aqui. Só para você ter ideia e de como a gente vai subdividir esse trecho. O versículo 6, a gente pode dizer com muita tranquilidade de que é um relato da criação. Você lê novamente comigo, você vai se aperceber disso. Ele vai dizer: só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles há. Tu conservas a todos com vida, o exército dos céus te adoram. Um relato poético, belíssimo, da criação. E a gente vai entender que Neemias ele vai registrar essa interpretação da história do Antigo Testamento falado pelos levitas, e eles vão começar justamente dizendo o seguinte: é como se eles estivessem repetindo Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que nos diz o seguinte lá: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E de lá eles seguem para a criação. É como se eles começassem a partir daqui, fazer um relato de Gênesis, e no versículo 6 eles nos lembrassem de maneira muito condensada o capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis. Então, como se eles estivessem chegando para mim e para você dizendo o seguinte: há folhas que caem todos os dias e nós não nos apercebemos disso, porque as coisas se repetem reiteradamente. E como se eu e você se concentrasse naquilo que nós temos a capacidade de produzir e esquecêssemos e achasse que as folhas no chão fossem um verdadeiro incômodo. Mas, na verdade, quem muitas vezes desestrutura a criação somos eu e você. Porque quem está longe da obediência do nosso Deus somos eu e você. Então o povo estava prestes a confessar seu pecado, e essa confissão ela vai começar reconhecendo de que nós somos responsáveis e temos a obrigação para com Deus. É como se fosse tudo uma tentativa de remover de mim e de você a nossa responsabilidade como homem.
Muitas vezes as ciências chegarão para mim e para você e nos dirão o seguinte: olhe para si próprio que você vai conseguir resolver o seu problema. E Deus está chegando para mim e para você aqui nessa oração dizendo o seguinte: se você não reconhecer que fui eu que fiz tudo, que tudo foi criado por minha causa, você terá uma noção de independência, mas que você estará caminhando para o seu próprio fracasso. Se existe um Deus vivo e verdadeiro que criou, e você se torna responsável, mas responsável perante Ele, a criatividade e a engenharia humanas não podem dar vida ao que constrói. Só Deus é capaz disso. E quando os levitas fecham esse primeiro ciclo, eles já adentram no segundo. A partir do versículo 7, vai ser apresentado para mim e para você a aliança feita com Abraão. E novamente nós somos lembrados de arrependimento e obediência. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão e o tirou de Ur dos Caldeus. Os levitas repetem isso e eles estão repetindo justamente os acontecimentos de Gênesis capítulo 11 e 12. O povo se rebela contra o Senhor nesses capítulos em Gênesis e Deus chama um servo seu para que pudesse caminhar com ele. Então, esses levitas que lembram isso, que lembram que o nome de Abrão é mudado para Abraão, que nos lembram, por exemplo, a respeito de Gênesis capítulo 15, versículo 6, que Abraão, crendo no Senhor, e sua fé sendo contada como justiça, aqui no versículo 8 de Neemias, vai ser dito o seguinte: você achou o seu coração fiel. Essa fidelidade que é encontrada no coração de Abraão, não é porque Abraão é capaz de ser justo, mas é justamente porque o Senhor justifica a esse homem. Deus escolhe Abraão e é prerrogativa do nosso Deus torná-lo fiel, para que houvesse a possibilidade de povo de Deus e de fidelidade perante esse Deus. Se há um movimento de justiça aqui, pela fé de Abraão, por essa aliança que Deus faz com ele, então a conclusão que é declarada aqui no versículo 8, e que eu lerei aqui, nos diz o seguinte: achaste o teu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Aquilo que Deus promete perante o seu povo acontecerá. Se Deus cria e a criação se mantém, se Deus caminha com Abraão e essa caminhada gera a certeza do seu povo, qual deveria ser o novo acontecimento que o povo de Israel deveria ser lembrado através dessa oração? E eles são trazidos justamente para o Êxodo. A partir do versículo 9, a gente olha justamente para a obediência e o arrependimento do povo perante o nosso Deus. No Êxodo, no versículo 9, a gente começa a enxergar isso. E Deus ouve os gemidos do povo. E lembra-se da aliança que é feita com Abraão, como a gente acaba de ver. E os israelitas chamam ao Senhor, justamente no Mar Vermelho. Os levitas lembram do Mar Vermelho, eles lembram de Êxodo capítulo 14 e 15. E é como se eles estivessem chegando para o povo de Deus reunido naquele momento e a gente estivesse olhando para isso e a gente pudesse ter a certeza de dizer o seguinte: além do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E um aspecto disso a gente pode ver com muita tranquilidade aqui no verso 14, que nos diz o seguinte: tu lhe deste a conhecer o teu santo sábado
e lhe deste mandamentos, estatuto e lei por meio do teu servo Moisés. Frequentemente, quando o assunto sábado surge, você começa a se questionar se você deve cumprir o sábado, se o sábado mudou para o domingo, se existe um dia que deve ser separado. Eu não vou querer discutir isso aqui na manhã de hoje, mas uma coisa que eu lembro a você com muita tranquilidade, que o povo estava sendo lembrado aqui: você não precisa trabalhar 7 dias, Deus deu um dia de descanso a você. E a pergunta que surge é: você tem confiado no Senhor e conseguido descansar esse 7º dia? Ou esse primeiro dia? 6 dias trabalharás, e no 7º descansarás. Que presente o Senhor tem nos dado, de não precisar trabalhar 7 por 7. É o Senhor mostrando a mim e a você que, apesar de muitas vezes nós não nos arrependermos, ainda assim Ele tem nos dado a bênção de não precisar trabalhar 7 dias na semana. É o Senhor lembrando através da sua lei de que eu e você nós precisamos nos arrepender e precisamos ser obedientes a esse Deus. Independente da discussão se é o sábado ou domingo, se a gente deve separar obrigatoriamente o domingo ou qualquer outro assunto que a gente não deverá tratar aqui a respeito disso na manhã de hoje. E o texto segue, Números, capítulo 13 e 14, nos lembra acerca do envio dos espias. Vocês lembram o que é que esses homens dizem? O relatório que esses homens trazem é ruim, é péssimo. E ainda mais, é um relatório infiel e amedrontado. Neemias vai resumir aqui no versículo 16. Porém, eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Essa imagem ela é usada pelos levitas que estão prestes a falar a respeito do bezerro de ouro. Israel vai ser descrito aqui agindo como os que eles estavam adorando. Como diz o Salmo 115, versículo 8. Nos tornaremos como o que adoramos. Israel adorou um bezerro, eles agiam como um bezerro. Você ser chamado de animal pelo Senhor, eu diria que isso é um movimento de completa ignorância e de Deus chegando muitas vezes para mim e para você e dizendo o seguinte: o seu não arrependimento tem feito com que você pare de pensar e se tornado igual a esse animal, se tornado vazio. Vocês, há 23 dias atrás, ouviram a lei. Eu deixei vocês pensando por 23 dias. E vocês precisam se lembrar o que aconteceu com os seus antepassados. O quanto constantemente eles se afastavam de mim e o quanto constantemente não me obedeciam. Eles se recusavam a ouvir as maravilhas de Deus. E Neemias chega para eles aqui e diz assim: vocês não percebem que vocês não têm se arrependido? Você precisa estar convicto do seu pecado. É como se Deus estivesse chegando para mim e para você e dizendo o seguinte: nós precisamos fazer aquilo que o povo de Israel não fez. A estratégia dos levitas, ao ler essa oração, a fazer esse resumo do Antigo Testamento, é justamente o seguinte: eles estão recontando todas as coisas boas que Deus fez por eles, fazendo-os sentir como os seus pecados são terríveis perante o nosso Deus. Deus fez por eles, ou Deus fez com esses homens e mulheres, fez com que eles sentissem a tristeza, para que eles começassem a repudiar a sua pecaminosidade. Neemias está chegando para eles dizendo o seguinte: o Senhor está pronto para perdoar.
Será que você realmente tem entendido o que é o perdão do Senhor? Esses homens e mulheres, ao longo dessa peregrinação maravilhosa que acontece aqui, eles não careciam de mais nada. E eles não precisavam apreciar mais nada. E essa parte da história aqui termina com uma herança imerecida e restrita, cheia de todas as coisas boas. Porque enquanto nós estivermos perante o Senhor, nós não precisamos somente ser obedientes, mas nós precisamos nos arrepender dia após dia. O arrependimento não acontece somente na sua santa convocação, porque nós estamos perante o nosso Deus diariamente. A partir do versículo 22, a gente perceberá que houve conquista de reinos, de povos, de território. Aquilo que os espias, que a gente é lembrado aqui do texto de Números, disseram que não ia acontecer porque aqueles povos eram fortes, é o que justamente acontece. Esse povo ele é capaz de conquistar tudo aquilo que o Senhor permitir, porque forte é o Senhor. Ele é a nossa força. E o nosso arrependimento deve se apoiar nisso, porque Ele é rocha eterna. A gente vai encontrar aqui nesse trecho do versículo 22 a 26, justamente os eventos finais da lei do Pentateuco. As conquistas iniciais seguidas pelos eventos do livro de Josué. Isso é o que havia sido prometido a Abraão, por isso que Abraão é citado aqui. Os levitas chamam a atenção para a maneira como Deus guardou a sua palavra. Isso poderia ter sido perdido, mas pela sua graça não foi. Tudo que eles poderiam querer, Deus estava dando a eles. Deus os tirou da escravidão e deu tudo aquilo que eles podiam desejar. Mas ainda assim, esses homens e mulheres se encontravam em rebelião contra o nosso Deus. No versículo 26 nos mostra isso. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que testemunhavam contra eles para os fazerem voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmias. Em rebelião não há obediência e muito menos reconhecimento de pecado. Porque a história de Israel, irmãos, também é história de rebelião contra o próprio Deus. É uma história de Deus sendo bom para Israel e Israel se utilizando dessa bondade, mas se utilizando para se rebelar contra o próprio Deus. Eles foram desobedientes e se rebelaram contra esse Deus, jogaram a sua lei nas costas e mataram os seus profetas, como nos é dito aqui no texto. E isso nos leva ao final do livro de Josué. E a gente sabe muito bem o que vem depois disso. Mais rebelião. A gente vai ser lembrado aqui no versículo 27, justamente do livro de Juízes. E a perdição do povo é terrível. Versículos 27 e 28 vai nos lembrar acerca do relato de Juízes. E eu fico pensando, quantos juízes houveram e a cada novo juiz o povo se perdia. E quando passa esse período dos juízes, o povo se entrega novamente a essa pecaminosidade. Depois que os juízes entregam Israel a eles próprios, eles se voltam novamente ao pecado. A reutilização dessas frases, isso se repete ao longo do relato de Juízes, mostra o padrão que é traçado ao longo da história de Israel. Se volta ao Senhor, se arrepende, voltam a obedecer, caem em desobediência. E isso é um ciclo dentro da história do Antigo Testamento. Quando a gente volta os nossos olhos para o relato dos profetas, por exemplo, a gente perceberá que esses homens e mulheres chegam num nível de rebeldia e rebelião que não existe mais arrependimento e obediência, e Deus os entrega a outros povos. Somente assim o povo começa a olhar novamente para Deus.
Como é dito aqui no versículo 29 e 30, os levitas novamente vão descrever esse relato através dos profetas agora. Eles avisam para que esses homens se voltem à lei de Deus. E a gente é lembrado aqui justamente do seguinte, que muitas vezes eu e você, justamente por não sermos judeus, a gente esquece de como a Bíblia hebraica, que é justamente o Antigo Testamento, ele é dividido. Ele é dividido em 3 partes: lei, profetas e escritos. Ou seja, os levitas varrem a lei aqui. Entra nos profetas. E Neemias está dentro justamente desse relato dos escritos. É um relato acerca daquilo que já havia. Leis e profetas. Esses livros nos apresentam os profetas apontando para a lei. Esses profetas apontavam para a Torá de Moisés. E essa repetição novamente comunica justamente o que Israel continuava a fazer. Eles continuavam a responder a Deus com mais e mais pecados. Será que eu e você temos olhado para a nossa vida? Será que a gente tem se identificado com Israel? Porque todos nós deveríamos fazer isso. A gente precisa estar olhando para o nosso próprio coração, sendo auxiliado por o Espírito. E o Espírito chega para mim, para você, e diz assim: você precisa de arrependimento e obediência constantemente. Isso deve ser uma rotina na nossa vida. Isso é justamente uma reformulação de Levítico, capítulo 18, versículo 5. Tanto o que Levítico quanto o que Neemias retratam aqui, quer dizer que se eu e você passarmos a obedecer à lei, nós estaremos desfrutando das bênçãos da aliança que Deus fez para com seu povo. A santidade de Deus não vai atacar a você, a nós, justamente porque Deus nos tem dado essa lei e Ele quer que a gente volte a olhar para ela. A lei é para ser instrumento de bênção na nossa vida e não instrumento de maldição. E o exílio finalmente aconteceu, mas o exílio do povo de Israel, ele não encerra a história. E a gente chega justamente na misericórdia. Israel exilado, mas não terminado. Versículo 31. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Essa é a misericórdia que eles estão apostando. Eles ensaiaram as grandes misericórdias de Deus e a compaixão abundante, porque olham para a história da desobediência e veem a misericórdia transbordante de Deus. Havia pecado, havia transgressão, mas havia arrependimento e as misericórdias do Senhor se renovavam dia após dia. A gente não deve ser desanimado pela história da desobediência. A gente também não pode esquecer de destacar a grande misericórdia do nosso Deus. A gente deve comemorar e celebrar essa misericórdia. Cabe a mim e a você lembrar constantemente o quão misericordioso nosso Deus é e o quão bondoso nosso Deus é. Pense, por exemplo, a respeito da penalidade do pecado. O que deveria acontecer comigo, com você? Sendo que as misericórdias do Senhor são tão grandes que os levitas concluem se voltando para Êxodo capítulo 34. É como se eles estivessem lembrando de Lamentações capítulo 3, versículo 22, que nos diz o seguinte: por causa do amor constante de Deus, não fomos exterminados. É justamente aquilo que eu e você precisa reconhecer, e não muitas vezes o que eu e você precisa fazer. O reconhecimento precede a ação. Se a gente reconhece que nós somos pecadores, a nossa ação é pedir perdão. Se não há o reconhecimento,
a gente continuará agindo de maneira transgressora. A ação da obediência, ela vai chegar justamente com um reconhecimento e a ação do arrependimento. E a gente deve ser encorajado a fazer isso constantemente. A gente deve ser encorajado a fazer justamente o mesmo apelo que é feito no verso 32. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio. A nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Deus tem mantido essa aliança de amor constante, embora o seu povo não tenha feito o mesmo. Se Deus tem sido bom para com Israel em meio a toda essa transgressão, por que Ele não seria bom conosco também? Mas isso não isenta a nossa responsabilidade de pedir perdão por conta dos nossos pecados. Deus faz isso novamente comigo e com você. Ele mostrará a misericórdia novamente, mas não somente isso deve acontecer. A nossa ação, ela é super importante. Vai haver confissão da justiça do nosso Deus, do pecado de Israel, dos versículos 33 ao 35 aqui. Esses levitas sabem que Deus está certo por cobrar isso do seu povo. Eles listam todos os pecados que ocorreram. No versículo 34, os levitas vão listar também as pessoas, e com isso eles vão fornecer um lembrete sutil a mim e a você, de que Deus continuou a mostrar misericórdia no passado para todos. Se Deus foi bom para com eles, e se eles foram infiéis, isso vai nos trazer justamente ao presente, ao que estava acontecendo aqui no texto. Então, aqui nos versículos 36 e 37, a gente vai chegar justamente ao reconhecimento dos levitas a respeito do povo aqui em Neemias. Versículo 36. Eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela, dominados dentro da sua própria terra. Escravos da terra que desce aos nossos antepassados, colheita abundante que vai para os reis e não vem para nós. Eles governam os nossos corpos e o nosso gado como bem entendem. Estamos em grande perigo. E aí o povo se volta justamente e novamente para Deus, percebendo que precisam ser cuidados por esse Deus. Se Israel foi escravizado no Egito e Deus os libertou, por que Ele não libertaria novamente a mim e a você? Esse clamor dos levitas a Deus, desses homens e mulheres que estavam escravizados, essa declaração de grande aflição, funciona para clamar a Deus, para que Deus os libertasse. Os levitas estavam apresentando as suas súplicas ao Senhor e estavam se comprometendo perante ao nosso Deus. E aí a gente chega na cena mais importante do texto, que depois de toda essa oração e depois de todo esse relato, a gente se volta para o versículo 38, que nos diz o seguinte: por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito. E os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa ser lembrado no dia de hoje, na manhã de hoje, irmãos, é que o arrependimento, ele é pactual. Se o meu povo se humilhar, se arrepender, voltar-se para mim,
se vocês fizerem o que está escrito na lei. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. É justamente esse se. A lei eu vos dei, a graça está dada, eu tenho sido misericordioso, eu tenho feito tudo aquilo que eu prometi a vocês na minha palavra. Qual deveria ser a minha e a sua responsabilidade? Viver de maneira obediente a esse Deus. Os levitas, como bons pregadores, excelentes expositores da palavra, eles vêm com pontos específicos. E a gente vai ver justamente isso aqui no versículo 38. Eles vão dizer, por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito. E quem é que vai acordar com isso? Príncipes, levitas, sacerdotes, todo o povo deve caminhar com os seus líderes. E eles ensaiam a bondade de Deus, seu pecado e misericórdia. E agora estão preparados para fazer um pacto novamente perante a esse Deus. E aí é justamente o capítulo 10, que eu não vou entrar nele hoje, mas que a gente precisa ser lembrado de algumas coisas para que a gente possa encerrar a nossa meditação dessa manhã. Pare e pense comigo o seguinte, meu irmão e minha irmã. Se Cristo morreu na cruz, você já parou para pensar sobre a densidade e o peso daquele bloco maciço? Não é o peso e a densidade da cruz não, viu, meu irmão? É o peso e a densidade daquele bloco maciço das minhas, das suas, das nossas transgressões sobre os ombros de Cristo. E apenas com essa misericórdia e por conta dela a gente tem sido impedido de ser esmagado por conta de toda a sua ira, que é justa. Quem aguentou isso sobre mim e sobre você foi o próprio Cristo. Ele aguentou. Ele morreu por isso. Isaías 53, capítulo 10, nos diz o seguinte, que era a vontade do Senhor esmagá-lo. Se eu e você, irmãos, nós temos olhado para a cruz, se a gente tem olhado para esse Cristo, se a gente verdadeiramente confiar nele, se nós fizermos o que os levitas fizeram aqui no capítulo 9, se a gente olhar para esse lugar, como os levitas fizeram aqui no versículo 38, Deus tem mostrado a mim e a você as suas grandes misericórdias e a sua abundante compaixão. Se você não é cristão, meu amigo, quando você sentir o peso da justiça pairando sobre você, não se entregue à dor e à angústia. Você precisa entregar o seu coração a Cristo. Mas se você é cristão, meu irmão e minha irmã, a sua luta contra a culpa também deve voltar os nossos olhos para o próprio Cristo. A gente deve buscar o Senhor por conta da sua grande misericórdia, porque Ele tem perdoado as pessoas. E a gente deveria confiar nele, porque Ele continua fazendo isso. A gente deveria comemorar com grande misericórdia, olhando para essa misericórdia do Senhor, porque a gente deveria estar vivendo debaixo dessa misericórdia. Nenhuma ira permanecerá para aqueles que têm esperado em Cristo. O relato de Neemias 9, o relato do Antigo Testamento, o relato de toda a Escritura, não é um relato de ira, é justamente um relato de misericórdia. Deus tem olhado para a nossa pecaminosidade e Ele tem dito, aonde está o pacto que eu fiz com vocês? Eu aguardo o vosso arrependimento e a vossa obediência.
a gente precisa se prostrar diante do nosso Deus e reconhecer a nossa pecaminosidade. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, a orar mais uma vez na manhã de hoje. Santo e eterno Deus, que essas misericórdias que são renovadas dia após dia, Senhor, encham o nosso coração de esperança, esperança que é trazida através do Teu sacrifício na cruz, ó Pai. Esperança que nos é mostrada e apresentada pelo relato da Tua palavra, Pai, através das Escrituras, sendo lembrados constantemente de que Tu és um Deus amoroso, misericordioso, que nos chama ao arrependimento e à obediência, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, que nós sejamos auxiliados pelo Teu Espírito para Te obedecer dia após dia, para reconhecer os nossos pecados e para fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Cuida de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém.